Olá, eu sou a Ceres. Vamos dar sequência ao nosso estudo de A Gênese. Entramos no período de transição, hoje com o item 23. Ariane Neto e eu continuaremos nossa análise conforme estamos fazendo, comparando o que Kardec afirmava com o que a ciência atual nos diz. Se você gosta do conteúdo, curte o canal, ative o sininho para não perder os próximos vídeos e compartilhe. Kardec apresenta três ideias principais. As águas carregariam lodo, minerais, partículas diversas que se depositariam sucessivamente formando camadas geológicas. À medida que o planeta se tornava habitável, apareceriam organismos vegetais, organismos animais. Inicialmente raros, seus vestígios se tornariam mais abundantes nas camadas geológicas posteriores. A vida surge quando as condições são favoráveis. Esta é a ideia central do item. Kardec escreve: a vida se manifesta logo que as condições se tornam propícias à vitabilidade. E acrescenta: dir-se-ia que são germes em estado latente, aguardando as condições favoráveis para eclodir. Aqui ele não está descrevendo um mecanismo biológico, mas uma hipótese filosófica sobre o aparecimento da vida. Na época de Kardec, a questão da origem da vida estava longe de ser resolvida. O trabalho de Louis Pasteur contra a geração espontânea estava acontecendo justamente naquele período. A ideia de que a vida surgia espontaneamente da matéria bruta estava sendo abandonada. Ao mesmo tempo, muitos cientistas acreditavam que a vida havia aparecido quando a Terra adquiriu condições adequadas. As formas simples teriam precedido as mais complexas. Os fósseis revelavam uma progressão ao longo das camadas geológicas. Nesse aspecto, Kardec acompanha bastante bem o pensamento científico mais avançado de seu tempo. O que a ciência atual confirma, as camadas sedimentares realmente se formaram pelo depósito de areia, argila, minerais, matéria orgânica, transportados pelas águas. A descrição geral continua válida. Os fósseis se tornaram mais abundantes nas camadas posteriores. As camadas mais antigas contêm poucos vestígios de vida. À medida que avançamos na escala geológica, aumenta a diversidade biológica. Aumenta a quantidade de fósseis. Surgem organismos mais complexos. Isso é exatamente o que a paleontologia observa. Hoje sabemos que a vida depende de fatores como água líquida, temperatura adequada, elementos químicos essenciais, estabilidade ambiental. Sem essas condições, a vida como conhecemos não prospera. O que a ciência atual corrigiu? Não sabemos se existiam germes latentes. Quando Kardec escreve germes em estado latente, ele está utilizando uma explicação comum do século XIX. Hoje, não há evidência científica de que a vida estivesse previamente instalada em forma de germes, aguardando condições favoráveis. A ciência moderna trabalha com hipóteses, como, por exemplo, evolução química, abiogênese, moléculas autorreplicantes, ambientes hidrotermais primitivos. Ou seja, não se fala em germes adormecidos, mas em processos químicos que levaram ao surgimento da vida. Sobre o aparecimento simultâneo dos reinos vegetal e animal. O texto pode dar essa impressão. Hoje sabemos que isso não ocorreu. A sequência foi muito mais longa. Primeiro surgiram organismos unicelulares, bactérias, arqueias e muito depois apareceram algas, organismos multicelulares e animais. Portanto, a evolução da vida foi gradual ao longo de bilhões de anos. Há uma frase muito moderna para 1868. A vida se manifesta logo que as condições se tornam propícias. Essa ideia continua extremamente atual. Quando os cientistas procuram vida em Marte ou em luas como a Europa, a pergunta fundamental é exatamente: existem condições favoráveis à vida? Ou seja, a lógica empregada por Kardec permanece compatível com o raciocínio científico
moderno. O que realmente foi confirmado pela ciência atual? A formação de camadas sedimentares por deposição de materiais transportados pela água. Em geral, as camadas posteriores mostram maior diversidade biológica e organismos mais complexos. A vida depende de condições ambientais adequadas. Existe uma relação entre a evolução do planeta e o aparecimento dos seres vivos. O que foi corrigido pela ciência atual? Não há evidência de germes latentes, aguardando condições favoráveis. A vida vegetal e animal não surgiu simultaneamente. O surgimento da vida foi um processo muito mais longo e gradual do que se imaginava no século XIX. Portanto, o item 23 é sólido em sua ideia principal. A vida aparece quando o ambiente se torna capaz de sustentá-la. A ciência moderna continua concordando com esse princípio geral. O que foi mudado foi a explicação do mecanismo pelo qual isso ocorreu. A noção de germes latentes foi substituída por hipóteses químicas e biológicas mais complexas sobre a origem da vida, mas a relação entre condições ambientais e o aparecimento da vida permanece essencialmente válida. O item 23, portanto, é parcialmente confirmado pela ciência atual. A relação entre habitabilidade e surgimento da vida permanece válida, mas as hipóteses dos germes latentes foi substituída por modelos modernos de abiogênese e evolução química. Nos vemos no próximo vídeo. Até lá!